Olá, começa agora o programa Bate-Papo Jurídico, pela sua Local TV, canal 25 da NET. Um momento para esclarecer a sua dúvida. E essa semana serão abordados assuntos de grande interesse. E para prestigiar o nosso encontro, estou com a doutora Regina. Seja bem-vinda, doutora Regina. Como vai, doutor Paulo? É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos abordar mais alguns temas interessantes. Como sempre, é abordado aqui no programa, né? Temas bastante populares, dúvidas que a população traz. E muitas dúvidas, não, doutora? Muitas dúvidas, através de e-mail. Então a gente sempre pede para estarem mandando novos e-mails, perguntas, que a gente tenta responder da melhor forma possível para um bom entendimento, para que seja de uso diário essas questões. Hoje, doutor Paulo, nós vamos falar sobre PIS, que é um assunto que está bastante atual, né, bastante atual, abono salarial para o ano que vem, as mudanças, né? Nós vamos falar um pouco sobre a questão do idoso, a legislação voltada a uma pessoa idosa, a pessoa deficiente, são situações específicas, né? Algumas questões sobre família, né? Questões familiares também. Acho que o programa está bastante interessante hoje. Vamos fazer um mix de questões hoje. De questões, muito bem. Hoje é muito bom misturar. Isso mesmo. E você, telespectador, tem alguma dúvida? Então faz o seguinte, não fique com ela não. Mande a sua questão aqui pra gente, que nós responderemos nos próximos programas. Hoje, como nós já dissemos, vamos tirar algumas dúvidas referente aos nossos temas. Isso mesmo, doutor Paulo. Então, no próximo bloco, responderemos aos e-mails que foram encaminhados. Não sai daí, a gente volta já já. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa, tem dúvidas relacionadas ao seu direito? Mande para a gente aí a sua questão, que em breve responderemos. E vamos para a primeira pergunta, doutora Regina. Vamos lá. Sou deficiente visual e a empresa que fiz entrevista não me contratou. Todas as empresas não são obrigadas a contratar pessoas portadoras de deficiência? Então, doutor Paulo, olha que pergunta interessante. É uma pergunta que as pessoas que têm deficiência, elas realmente elas têm um questionamento. Se as empresas são todas obrigadas a contratar. Não é bem assim, né? O que é uma deficiência? Então, deficiência você tem uma deficiência ocasional e tem uma deficiência permanente. Então, geralmente, a ocasional, ela é transitória, não dá muito problema. A gente sabe que vai ter um final. Agora, a permanente, essa sim. Essa nós temos aí algumas dúvidas. Você pode ter a deficiência física, auditiva, a visual e a mental. São os 4 tipos de deficiência que a legislação previu na questão resguardar os direitos de um deficiente. Então, uma empresa com menos de 100 empregados, ela não é obrigada a contratar o deficiente.
ela pode sim contratar, mas é uma questão dela ver a capacidade da pessoa. A pessoa vai ser contratada como uma pessoa normal. Agora, a legislação já prevê que de 100 a 200 empregados, então a empresa, sim, aí ela tem uma obrigação de ter 2% dos funcionários deficientes. Seja o deficiente visual, auditivo, Qualquer deficiente um deles. físico. Exatamente. A legislação fala deficiente. Ela tem que acolher esse E, deficiente. evidentemente, vai adequar esse deficiente à atividade da empresa. Com certeza. Esse deficiente ele tem que ser útil, senão perde-se o sentido. Então, de 100 a 200 empregados, tem uma cota de 2%. De 201 a 500 empregados, nós temos uma cota de 3%. De 501 empregados a 1.000 empregados, 4% dos funcionários. E acima de 1.000 funcionários, nós temos uma cota de 5%, tem que ser deficiente. Mas deficientes que sejam, claro, úteis à empresa. Então, como é que ela faz para contratar? Aí sim é uma obrigatoriedade. Então, respondendo à pergunta da pessoa, se a empresa que ele fez a entrevista tinha menos de 100 empregados, não tem obrigação de contratar. Se a empresa tinha mais de 100, aí vai de acordo com a cota. Como que essa contratação acontece? Pode ser a contratação competitiva. A competitiva é aquele que eles estão no mesmo nível já está falando competitiva, está competindo a vaga. Não há uma prioridade por ele ser deficiente ou não. Ele tem a capacidade, então ele vai passar pela competição com os outros entrevistados, com os outros concorrentes à mesma vaga. E tem a seletiva. A seletiva, sim, ela requer algumas cautelas. Então, por exemplo, a seletiva tem que ver se o deficiente consegue cumprir com a jornada de trabalho integral, porque às vezes a deficiência Desenvolver a própria atividade. Desenvolver a própria atividade, a questão do ambiente, como é que ele vai chegar, tem escada, não tem, qual é... Então, aí tem que adequar. Então, essa contratação seletiva, ela realmente... Aí ela é adequada à finalidade do... Então, muitas empresas podem ter dificuldade de contratar o deficiente. Tem muita. A dificuldade é muito grande, porque falta adequação. E caso a empresa não cumpra essa obrigatoriedade, o que acontece com a empresa? Olha, elas tentam o máximo possível acolher no mercado de trabalho esses deficientes. Agora, existe uma grande dificuldade de cumprir com esta cota, né? Por vários motivos, né? Se vier uma fiscalização do Ministério do Trabalho, então pode ser autuada, né? Agora, não pode haver discriminação. Sim. Por conta da vai incorrer em crime, evidentemente. E aí realmente não é o tema, mas não pode haver uma discriminação. Agora, o interessante é que a empresa pode dispensar. O ponto assim, que a gente chama mais atenção é que o deficiente ele não tem estabilidade. Ele é um funcionário normal. Ele pode sim ser dispensado. Muita gente acha, eu sou deficiente, não posso ser mandado embora. Não pode, como qualquer funcionário normal. Agora, a empresa se obriga a contratar um outro nas mesmas condições dele, do anterior. Muito bem. Esse é um ponto que a gente tem esclarecido, que levantar. doutora Regina. Vamos para a segunda pergunta. O que é desrespeitar uma pessoa idosa? Pode ser considerado crime? Doutor Paulo, olha que pergunta. Nos dias de hoje, né? A gente tem que ter uma lei para tratar do idoso. E é bem pertinente porque a população idosa aumentou, está crescendo. Está crescente. A população idosa não deveria, ao meu ver, particularmente, acho que não haveria necessidade de ter lei. A própria educação já teria que prever que você tem que
tratar bem uma pessoa Deveria idosa. ser inerente à pessoa. Deveria ser né? inerente, eu acho. Assim como a criança, o adolescente também. Mas tiveram que vir leis para regular o tratamento com o idoso, né? É meio absurdo, mas acontece, né? Infelizmente. Então, quem é o idoso? O idoso é a pessoa acima de 60 anos. Já é o idoso. Então, o que não pode, claro, como qualquer ser humano, não pode destratar, mas existe a lei, o Estatuto do Idoso, prevê situações, sim, em que podem ser consideradas crimes, se você fizer. Então, discriminação geral, no banco, no local de transporte, na contratação, na hora de contratar, uma empresa, na hora de contratar, não pode barrar a pessoa pelo fato dela ter mais de 60 anos. Sim. Isso é um crime, não pode acontecer, né? Humilhar, menosprezar, falta de assistência financeira, falta de assistência à saúde, abandono hospitalar, acontecia muito. A família levava o idoso no hospital, na casa de saúde, e dava o endereço errado. Então, assim que o idoso tinha alta, não tinha mais como retornar à casa. Entendi. Não se encontrava a família. Então, claro, teve que vir É uma situação muito comum, né? Inclusive. Então, submeter o idoso a condições desumanas, por incrível que pareça, também não é tão anormal assim. Trabalho excessivo, reter documentos do idoso, é uma das... dentro dos crimes com relação ao idoso, as penas maiores são na retenção de documentos, principalmente a retenção do cartão bancário. E o que o idoso pode fazer caso ocorra uma dessas situações que a senhora falou? Ele pode procurar, a princípio, numa situação mais assim, premente, o Ministério Público. O Ministério Público, o promotor de justiça, é a pessoa que cuida do adolescente. Relatar o que ele está passando. Exatamente, assim como ele cuida do idoso. E na delegacia, fazer um boletim de ocorrência também, mas é mais demorado. Agora, o Ministério Público, ele é mais ágil. Atuante. Mais atuante. Esses crimes, doutor Paulo, eles podem ter penas de reclusão de 6 meses a 5 anos. São penas mais ou menos consideráveis, eu acredito. Então, com relação ao idoso, é isso que nós tínhamos para responder para o telespectador. Mas ainda nós temos ainda uma perguntinha, doutora Regina. Tem mais uma. Meu irmão é divorciado e paga pensão à ex-esposa e uma filha. Casando-se novamente, deixa de pagar as pensões? Pois é, olha que situação. O que também é muito normal, porque divórcio hoje, infelizmente, está muito natural, né? As famílias estão com uma certa dificuldade. Então, divorciou. Quando divorcia, tem uma sentença judicial de divórcio, né? Se for estipulada uma pensão, a pensão é estipulada pela necessidade da pessoa e a possibilidade de quem vai pagar. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem vai pagar. Então, é feita uma quantificação da pensão e se devida for. Caso, no caso do telespectador, ele casou novamente, mas ele tinha uma pensão que ele dava à ex-esposa, que foi determinado judicialmente, à filha. Ele casando, ele não deixa de pagar, não pode deixar de pagar a pensão, porque se foi instituída, é por causa de necessidade. A filha, com certeza. A Sim. questão aí poderia ser com relação à ex-esposa, mas ele continua tendo obrigação de pagar a ex-esposa, sim. Ele pode entrar com uma ação revisional. Olha, eu estou num segundo casamento, estou com dificuldade de pagar 2 pensões, pede para o juiz rever. Mas isso é uma questão aí para ser discutida na justiça. Mas simplesmente parar de pagar não pode. Bem esclarecido, doutora Regina. Voltamos no próximo bloco com novas questões.
Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e agora no último bloco do programa vamos ter o prazer de ter o Dr. Paulo respondendo a questões variadas dos nossos telespectadores, que também pode ser a sua dúvida. Então, atenção nas respostas. Vamos para a primeira pergunta, Dr. Paulo? Vamos lá, doutora. Trabalho em uma empresa na cidade de Sorocaba e gostaria de saber se posso me ausentar do trabalho sem perder meu salário para acompanhar meu filho de 15 anos em um tratamento médico. E é uma dúvida que muitos podem ter. De um modo geral, a legislação trabalhista ela não prevê o abono de faltas em casos de internamentos ou acompanhamentos médicos, tá? Então, de um primeiro momento, nós concluímos que é lícito, ou seja, o patrão ele pode descontar essas faltas. Porém, é importante o funcionário ficar atento aos acordos e convenções coletivas, que são aqueles instrumentos, né, que prevêem normas mais benéficas ao trabalhador. Então é importante ele consultar o sindicato da sua categoria, né, e verificar se tem ou se não tem esse benefício, se pode ter ou não esse benefício. Ou seja, é importante ficar atento. Mas se os acordos coletivos e convenções coletivas não informarem nada a respeito, cabe ao empregador aceitar ou não essa ausência do empregado. É uma faculdade, na verdade, do empregador, mesmo doutora Regina. O empregado leve um atestado médico. Mesmo. Se a convenção coletiva, exatamente, se a convenção coletiva ou o acordo coletivo não falarem nada a respeito, o patrão pode ou não aceitar esse atestado. Depende de cada empregador. Sim. Eu acho que tem que prevalecer, na verdade, o bom senso. Porém, é importante a gente deixar claro aqui, doutora Regina, que o entendimento dominante dos nossos tribunais é justamente no sentido de abonar essas faltas, né? Ou seja, o pai ou a mãe podem sim acompanhar o filho, né, a uma consulta médica ou em casos de internações que podem gerar dias, um tempo mais prolongado, um tempo prolongado, ausência, exatamente. Né? E na verdade, nem poderia ser diferente, até porque a própria Constituição ela prevê, né, o direito à saúde, o direito ao cuidado do filho. Exatamente, né? Da criança, do adolescente. Exatamente. Que não pode ficar sozinho. Por isso, a tendência dos tribunais é justamente no sentido de abonar essas faltas. Mas o empregado vai ter que procurar a justiça. E muitas vezes, essa justiça ela é lenta, mas ele tem esse direito sim. O próprio estatuto da criança e do adolescente que prevêem já essa questão dos pais, é a obrigação dos pais e zelar pela assistência dos filhos. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta? Estou confuso em relação ao pagamento do PIS, uma vez que vou recebê-lo somente no ano que vem, já que faço aniversário no mês de maio. Quer dizer que vou receber 2 benefícios em 2016? É uma boa pergunta, doutora Regina. Não é? Não necessariamente. Tudo dependerá do próximo calendário. Todo ano o calendário ele sai em julho. Nós já tivemos um calendário e para o ano que vem nós teremos um outro calendário. Então, eu não posso dizer se vai prevalecer as mesmas regras,
Porque o que acontece hoje é que nós, trabalhadores, fomos, no caso, afetados por essas novas mudanças no calendário. Verdade. Então, aquele trabalhador que esperava, muitos trabalhadores que esperavam receber o PIS este ano, vão receber somente o ano que vem. É o caso do nosso telespectador, onde ele faz aniversário no mês de maio e, de acordo com o calendário, ele só vai receber em maio de 2016. Infelizmente, o governo disse que não tem condições de pagar esse abono, né? São mais de 19 bilhões de reais com o abono. Então, quem nasceu entre julho e dezembro receberá ainda em 2015. Porém, quem nasceu entre janeiro e junho, onde o nosso telespectador se enquadra, receberá somente o benefício em 2016. Na verdade, com essa medida, o governo ele tenta empurrar o pagamento de mais ou menos 9 bilhões para o ano que vem. Ele não tirou o direito. Não. Ele ajeitou contabilmente. Exatamente. De qualquer maneira, doutora Regina, é um direito adquirido do cidadão. Se ele se enquadrar nas regras para receber o benefício, ele não vai perder, mas ele vai ter que ter paciência. E quem tem PASEP, as mesmas regras? As mesmas regras, só que o PASEP é para o funcionário público, onde Sim. também existe um calendário específico. Esse ajuste, na verdade, doutora Regina, ele não ocorreu somente agora, ele já ocorreu em outras oportunidades, na década de 1990, por exemplo. Então, quer dizer, não durou para sempre, né, essa questão do calendário. Exatamente. Então, não conseguimos prever se o benefício será pago o ano que vem ou não. Então, tudo vai depender do calendário a ser divulgado. Muito bom, esclareceu bastante. Nós temos aí todos os dias essa questão, né? É uma questão muito frequente. Muito atual, né? E até alguns trabalhadores ainda têm as dúvidas em relação ao PIS. Mas será que eu recebo? Será que eu devo receber? Quem que eu devo procurar? Né? Então, os requisitos básicos é para aquele trabalhador que ganha até 2 salários mínimos e que tenha sido cadastrado no PIS, no caso, até 2010. Então, ele tem que ter um cadastro aí de 5 anos, pelo menos. Muito Tá? bom. Essas são algumas informações básicas. E o que eu posso também alertar, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele mantém uma central de atendimento para o trabalhador através do telefone 158 e tem esclarecido muitas dúvidas, tem sido bastante eficiente. Muito bom, muito bom. Aprendi muito também. Vamos para a próxima pergunta? Meu marido saiu de casa faz quase 3 anos e nunca mais retornou. Tive um filho que está com 5 anos. Quando engravidei, ele comprou um terreno e construiu uma casinha com 4 cômodos. Como faço para regularizar o imóvel? Quais são os meus direitos? Doutora Regina, quando um cônjuge ou companheiro sai de casa, simplesmente abandona a família, isso pode caracterizar um abandono de lar e gerar alguns efeitos negativos para quem largou tudo, como perder o direito de retornar para casa, né, e de lutar pelo direito de morar nela também. Uma das piores consequências atuais do abandono do lar, ela foi instituída por uma lei de 2011, que é chamada tecnicamente de uso capião conjugal. Olha só. Então, se o casal residia em um imóvel da cidade de até 250 metros quadrados, tem algumas especificações, e passados 2 anos do abandono, quem abandonou perde o direito, perde a casa, na verdade, para o ex-parceiro, independente de quem pagou o imóvel. Então, estamos falando de propriedade mesmo, e não somente no direito de morar. Muita gente não sabe e fica a dica. Acha que é só uma questão de afeto, não perde direitos. Exatamente, mesmo. Tem que correr atrás. Muito bom, interessante, muito interessante.
Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, doutora Regina. Vou iniciar a faculdade em breve e queria saber qual a estratégia dos jovens advogados para conseguirem ter sucesso profissional. E aí, doutor Paulo, olha que interessante na nossa área. Interessante, mas não existe uma fórmula mágica, né, doutora Regina? Claro. Na verdade, os jovens advogados, eles devem apostar primeiramente, o que eu acredito é numa qualificação técnica, devem procurar cursos de especialização e também primar pela ética profissional. Não tenha dúvida nenhuma, pode ter certeza que eles vão se distinguir por esses investimentos. E também, claro, no meu entendimento, devem ser proativos e empreendedores, na verdade. Saber compreender as efetivas necessidades aí do mercado e, evidentemente, adaptar a elas. Vai ser um diferencial. É um diferencial. Vai Precisa ser um diferencial. se ficar atento. E devem, pois os colegas que iniciam a carreira, manter-se unidos. Manter-se Sim. unidos. E coesos numa luta eficaz, né, pelos direitos, né, e lutar por aquilo que acreditam, né, lutar pelo seu cliente e fazer uma nova advocacia, até porque o direito está em constante mutação. Constante revolução. Muito bom, muito bom. Acredito que seja de muita utilidade. Temos aí advogados entrando, né, a todo momento no mercado de trabalho. Essa dica é muito interessante pela sua experiência. E jovens têm um caminho ainda a trilhar, bastante difícil, Sim. mas com muita persistência vão ser bons profissionais e lutar por isso. Muito bom, muito boa dica. Doutor Paulo, foi um prazer estarmos aqui juntos. Termina mais um bate-papo jurídico. As questões hoje foram bastante polêmicas, né, atuais, como sempre. E vamos esperar mais um novo programa, com novas dúvidas, novos temas. Estamos aí à disposição. Mandem-nos a sua pergunta, será muito bem-vinda. Responderemos com muito gosto para você. Pena que o nosso tempo é muito curto, mas foi um prazer também estar em sua companhia. E obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas aqui do nosso telespectador. E a gente continua te esperando. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima.